Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. É de mais de 8.000! Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Nas águas Boiaçu, nos ventos Matim-Taperê, na selva caipora, onça preta, em todos os planos do cotidiano amazônico, urbano ou varzeiro, há gente que vira bicho e bicho que vira gente. Ou seja, entre nós, isso tudo é encantado. E em 2024, entre a história e a lenda, entre contos de prosa e de versos, o Caprichoso traz o indomável Cabano. Bem-vindos ao Destrinchando Engeiramento. E para essa tarefa lendária, tenho ele aqui comigo, engeirado em garça, Thiago Tártaro, boa noite. Boa noite, meu amigo Tio Hélio, pessoal. Ido aqui para o 8º Destrinchando do Caprichoso nessa temporada, brincadeira. Vamos falar dessa toada que é assim, uma canetada e espero que renda um ótimo momento de arena, porque de fato muito me apetece. Exatamente. Então, você ouvinte, se prepare, porque você terá uma excelente noite, tarde, manhã de Destrinchando, aí o horário que você estiver ouvindo. Então, desejo para você um bom episódio, a menos que você seja o Igor. Igor, saia daqui. Essa toada não é para você. Temia na floresta, já-se nada que o luso temia. Desaparece e aparece, corpo fechado, os guias ao teu lado. Antiga magia, feitiçaria, Chico engerado. Thiago Tártaro, o Caprichoso está vindo numa onda de inspirações mais urbanas para as suas lendas, para o seu item 17. A gente vai falar disso mais para frente. Então, conta pra gente, nas suas pesquisas, você conseguiu encontrar, conseguiu identificar qual é a inspiração para esse Chico que o Adriano Aguiar e os seus parceiros de composição trouxeram pra gente em Engeiramento? Então, Tio Hélio e ouvintes, eu achei uma fonte sobre engeiramento e o Chico citado na toada provavelmente é o Chico Patuá, o personagem fictício e protagonista de um romance chamado Cabanagem, publicado em 2020 pelo autor mineiro Jean Danton. Né? Eu li outros contos, eu procurei em outros lugares e eu não achei outros registros que coadunassem bem com a letra da toada. Só esse romance que coaduna bem com a toada, e ainda falta uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. Mas eu acho que eu não fiz aí a melhor pesquisa do mundo. Por quê? Procurando por Chico Patuá, se você fizer isso agora, para que esse Destrinchando, vai no Google, digita Chico Patuá no Google, sabe o que vai sair, Tio Hélio? O quê? Vai sair um monte de notícia policial, Cidade Alerta, vai sair um monte de blog policial desse estilo, assim, notícias populares, né, que pinga sangue, um monte de delinquentes, bandidos com esse apelido. Olha só. Eu achei divertidíssimo quando eu fui explicar. Então, o que eu imagino que acontece? O Chico Patuá realmente seja uma lenda, realmente esteja na Amazônia, mas ele não esteja, talvez ele não esteja muito bem documentado. E ele aparece com mais ressonância, especialmente para nós, aqui de fora do norte, através do romance do Jean Danton. Eu, inclusive, encontrei o contato do Jean Danton, tentei entrar em contato com ele para perguntar e tirar algumas dúvidas que eu tinha, mas infelizmente, até o momento dessa gravação, ele não nos respondeu. Então, basicamente é isso, né? Vou partir do pressuposto de que Chico Patuá é o protagonista do romance Cabanagem 2020, Jean Danton. Beleza, então a gente tem uma obra literária, né, que tem esse embasamento mais robusto pra gente. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa obra. Conta pra gente qual é o enredo desse romance que tem aí o Chico Patuá como protagonista. No romance, o Chico Patuá é um jovem que, após a derrota da revolta conhecida como Cabanagem, no
Pará, no ano de 1836, lidera a expedição de um grupo de revoltosos fugitivos rumo ao estado do Amapá, onde se crê que poderiam viver em paz. Ou seja, a revolta tinha fracassado, né, em termos de conseguir os seus próprios objetivos. Claro que ela foi bem sucedida no seu durante, mas no seu depois não. Sobram ali grupos, o Chico Patuá lidera um desses grupos, e a ideia desse grupo é fugir para o Amapá para tentar ter uma vida legal, assim, né? O Chico tem esse nome porque ele carrega consigo no pescoço um cordão onde tem um saquinho de pano, e dentro desse saquinho de pano tem algo, né? Ninguém sabe o que é, se é uma pedrinha, se é uma argilinha em forma de alguma coisa, ninguém sabe o que é. O livro termina sem saber, né, o que é aquilo, o que configura um patuazinho, né? Até se conta no livro como aquele patuá foi parar no pescoço dele. Não vou dar um spoiler porque é um romance super jovem, né? Então o ideal, mais uma vez eu falando isso aqui, o ideal é que vocês leiam o livro, né? Mas acredita em mim, né? Há a história de como o patuá foi parar no pescoço do Chico Patuá. Um fato interessante sobre o Chico é que ele tem íntimas relações com os seres encantados da floresta, né? Então, durante as aventuras que se dão no romance, ele recebe a ajuda de cobras grandes, do curupira e até do mapinguari, né? Então, ele tem mais essa... Lembra que a gente falou na Juricaba desse homem da floresta que consegue arregimentar, que consegue juntar em torno de si? Então ele consegue juntar em torno de si o Chico. Não apenas ex-escravos, ex-cabanos, como entidades da floresta, né? Para aniquilar o Chico e o seu grupo de revoltosos fugitivos, a administração local forma uma milícia, um grupo paramilitar ali, composto de soldados, policiais locais, valentões armados, etc. E para liderar essa comitiva, ela convoca um brutamontes sanguinário, que até então estava preso e condenado por estupro, cujo nome é Dom Rodrigo, né? Esse Dom Rodrigo, então, vai liderar essa milícia atrás do Chico. E o romance é bem ágil, bem episódico, e se constrói, na sua maior parte, no jogo de gato e rato entre o grupo do Chico e o grupo do Dom Rodrigo. Então, em um capítulo, o Chico tá andando, correndo por não sei o que, começa uma rajada de tiro, não sei o que, aí acontece uma coisa, eles fogem. Aí, em um outro capítulo, é um episódio que parece ser um dia totalmente diferente, por isso o jogo de gato e rato, né? Bem aquela situação do Tom e Jerry. O grupo do Dom Rodrigo tá dormindo numa clareira na floresta, começa um estrondo, aparece alguma coisa, essa coisa faz uma carta total ali com a comitiva do Dom Rodrigo, aí passa. Aí na outra e por aí vai. É um romance muito rápido, ele é curto, então por isso também ele é rápido, mas ele é também rápido na leitura. Bom, eu já vou falar agora. O Jean Danton, ele é originalmente, pelo que eu pesquisei da carreira dele, a maior parte da carreira, ele era roteirista de histórias em quadrinhos. Então, o romance, ele tem esse caráter de quadrinho, de ser ação, de ser a todo tempo. E ele tem muito movimento. A todo momento no romance alguém tá correndo, pulando, mergulhando, indo de um lugar para o outro, entrando, saindo. Dificilmente alguém tá parado olhando pra cara um do outro conversando, sabe? É um romance rápido em todas as acepções possíveis e imagináveis. Ele é rápido de ler, ele é rápido no sentido de que você não para reler uma página, ele é claríssimo, e ele sempre está retratando um movimento. É providencial isso nesse romance, assim.
né? Então, se eu tivesse que guardar 2 características na estrutura desse romance, eu diria, é a velocidade em todos os aspectos, como eu disse agora, e a questão da dualidade, aquilo lá que eu já falei em outros capítulos meus, todo capítulo meu tá ficando a mesma coisa, né? Dialético. Né? Existe uma relação dialética entre o Chico e o Dom Rodrigo, só que ela não é tão perfeita, porque na verdade eles são bem parecidos. Né? Os dois são meio mágicos. Aliás, o Dom Rodrigo também tem pacto com alguns seres da floresta, ele controla a Matinta Pereira, por exemplo. Né? Controla, tem um acordo com ela, um pacto com ela, né? Ele manda algumas cobras, ele também consegue controlar algumas cobras, manda algumas cobras pro grupo do Chico. Então eles não são contrários completos, eles são semelhantes, mas meio que bem e mal. Eles arregimentam pessoas, eles têm poderes parecidos, mas um tá ali pro bem, quer fugir, né? Tentou fazer ali a revolta no estado do Pará para a independência, para a soberania do Pará, não conseguiu, e vai. E o outro vai atrás tentando perseguir, e os dois ficam se dando reveses, batalhas, tocaias, armadilhas, ataques com a ajuda dos seres da floresta, etc, etc. Tem 2 plots. Primeiro, o nome do romance é Cabanagem. Só que o romance não mostra a cabanagem. Se você pega, vou pegar esse romance para entender o que foi a cabanagem. Aqui eu aprendi muito o que foi cabanagem com vídeo na internet, do Jones Manuel, inclusive. Mas eu não. Se você for pegar esse romance para saber o que foi a cabanagem, você não vai descobrir, tá? Porque o livro começa quando a cabanagem já acabou. É um bait aí que o Jean Danton preparou para nós. E o mais inusitado de tudo, e por que eu acho que o Boi Caprichoso tem outra fonte que não seja essa, que eles estão escondendo de nós. O Chico, e isso talvez soe como spoiler, o Chico não se ingera durante o romance nenhuma vez. Olha só. No romance, o Chico Patois não se transforma em nada em nenhum momento. Joga-se a dúvida, em um momento do romance, se o Chico é filho do Boto. Então você pode, talvez, interpretar que como filho do Boto, ele poderia se ingerar, talvez, em Boto, se ele quisesse, tal e tal e tal. Só que durante o romance isso não acontece. Minha teoria, o Boi Caprichoso tem uma fonte a qual nós não tivemos acesso, e nessa fonte o Chico se ingera, né? A gente já viu aqui Megazord, em quase todo Megazord a gente fala isso, quando a gente está tratando de lendas, de imaginário coletivo, cada um vai fazer do seu jeito. Então Jean Danton pode ter pensado num Chico que não se ingera. A autora Mariazinha vai ter pensado num Chico que se ingera, mas que não tem impacto com os seres da floresta. A autora Leandrinha vai achar que o Chico faz tudo. Na outra ele vai achar que o Chico é um galã. E por aí vai. E, como diria-se em 2022, é sobre isso, tá tudo bem. É isso aí. E se o ouvinte quiser saber mais sobre cabanagem, com um pouco mais de profundidade, a gente tem um episódio de Destrinchando o Veleiro Cabano do ano passado com Cássio Silva e Thiago Hausmann, que eles dão uma aula sobre cabanagem. O Hausmann que tem uma propriedade para falar do assunto. Então, quem quiser acompanhar com um pouco mais de profundidade as questões históricas dessa maior revolta, uma das maiores revoltas populares da história do Brasil profundo, vá lá no Destrinchando Veleiro Cabano. Tem Megazord de Boto, tem episódio especial de Matinta, então se você quiser ouvir depois desse episódio estes aí para complementar, fique à vontade para desbravar o nosso feed do podcast em todas as plataformas. Dito isso, caros ouvintes, nós vamos agora para o bloco principal deste quadro, Destrinchando. Nós vamos para o verso a verso, estrofe a estrofe, desta dinâmica toada do Caprichoso. Da corte vem, de todos o mais cruel, sanguinário espada-corcel, em busca do mais procurado, rebelde cabano indomável, lendário, lendário, lendário. Lendário, lendário, lendário.
Tiago Tártaro, você, nos blocos anteriores, falou de como, né, você falou de como o autor mineiro ali criou a sua história, montou a sua contação de história para falar do seu Chico Patuá. E, né, nesse começo de toada aqui, como é que você percebe, de qual forma você percebe que os compositores escolheram para começar a contar essa história na versão caprichoso de se fazer lenda? Eu acho muito interessante nesta canetada do Adriano Aguiar, nesse começo, ele não começa falando do Chico, né? Os primeiros versos da toada da corte vem de todos o mais cruel, sanguinário, espada corcel, em busca do mais procurado, né? Esses primeiros 4 versos não estão falando do Chico, por óbvio. Estão falando do Dom Rodrigo. Estão falando do Rodrigo, né? Se eu não me engano, no romance ele é espanhol, já estava aqui no Brasil há algum tempo, né? Tinha ali os seus negócios, etc. É condenado, né? Comete um ato aí contra uma mulher, é preso por esse ato, e sem falar das tantas atrocidades que ele fez ao longo da vida. Então você começa com esse vilão, né? Tá fora do lugar comum, né? Porque se a gente vai falar de alguma coisa, a gente já começa descrevendo o protagonista, né? Geralmente a toada que vai falar de um protagonista, ela já começa na descrição dele, na ambientação dele. Não é o caso. Aqui você começa pelo contrário. Você começa pelo antagonista. Depois que entra o Chico no jogo. Tocaias, carabinas, emboscadas, armadilhas, ciladas escapavas, tiros no teu corpo não pegava, sumia na neblina da floresta, chacinada que o luso temia na floresta, chacinada que o luso temia. Tiago, você falou quando você estava debulhando o romance ali do Chico Patuá, que tem essa dinâmica de perseguição, né, entre ele e o seu antagonista. Então, né, nessa estrofe aqui, é impressão minha, ou a gente tem algo parecido também? Exato. O Adriano Aguiar foi muito feliz durante toda a toada, porque ele consegue imprimir a toada o ritmo que o romance tem, né? Então, eu tenho uma quase certeza de que o romance também serviu de inspiração para a toada, porque a toada imprime muito bem o ritmo do romance, porque a toada também tem essa rapidez que o romance tem, e ela tá a todo momento incitando o movimento. Então sempre tem pulo, salto, esconde, e essa estrofe aqui é um exemplo disso, ó. A gente tem, ó, tocaia, que é uma armadilha, né? Carabina, emboscada, cilada, sumia, ou seja, você consegue perceber aqui que os personagens, ou que a toada enseja que existem, eles estão a todo momento fazendo alguma coisa em movimento, né? Eles não ficam parados, né? Isso numa toada que é ágil. Falando de um livro que é ágil. Então, tá tudo muito bem amarrado em torno dessa temática da agilidade do movimento. Desaparece e aparece, corpo fechado, os guias ao teu lado, antiga magia, feitiçaria, Chico engerado. Aqui a gente chega numa estrofe, Tártaro, que nós somos apresentados aos poderes do Chico do Caprichoso, é isso? Isso. Aqui eu quero destacar 2 coisas. A primeira é os guias ao teu lado, trazendo aquela questão do Chico Patuá ter o acordo com alguns dos seres da floresta, né? No meu roteiro tinha um spoiler aqui, eu não vou dar esse spoiler, mudei de ideia lendo o meu próprio roteiro, discordo de mim mesmo, né? E a outra coisa que eu quero situar para vocês é o Chico engerado. Percebam esse engerado no particípio passado. Então quer dizer, eu fiquei pensando aqui com os meus botões, será que o Chico engerado não é a forma humana? Será que ele não está engerado estando na forma humana? Porque ele não está se engerando, ele está engerado, ou seja, particípio passado no português indica uma ação concluída.
Eu fiquei pensando nisso, mas nem a toada, nem o livro dão uma resposta cabal sobre isso. Voa, no breu da noite, Chico é pássaro negro na espreita. Cachorro do mato é bote, é onça, é preta. Rasteja, sucuri, jacaré, rebojo sombrio. Chico sumiu, correu nas sombras, pulou no rio, pulou no rio, pulou no rio. Aqui a gente chega numa estrofe mais soturna, né? Essa toada tem várias variações ali na sua forma de se desenhar como música. E aqui a gente é apresentado a vários aspectos animalescos ali da transformação do Chico, né? Então aqui a gente tem uma expansão, né, dos seus poderes que foram apresentados na estrofe anterior, é isso? Isso. Como eu disse, aqui tem uma diferença, né? Se estabelece uma diferença entre o romance e a toada, o que me faz pensar, repito, que talvez o Boi Caprichoso tenha tido mais acessos do que nós, inclusive fontes primárias, né? Ou seja, a oralidade, né? Saíram ali pelas ruas de Parintins perguntando, né? Crendices, né? Que rondam. E aqui, realmente, a gente tem a questão dele se transformar em animal, em cachorro, em onça, em cobra, né? Então, essa capacidade do Chico de se ingerar nos mais diversos tipos de animal. Eu vou deixar uma curiosidade aqui para complementar, é que eu passei parte da minha infância em Monte Alegre, na parte interiorana de Monte Alegre, e tinha uma tia que ela sempre me aconselhava a não ir em determinada casa ou acompanhar determinada pessoa numa pescaria, porque essa pessoa se transformava em jacaré. Ela chegava no pé do ouvido e falou: olha, quando fulano te convidar para caniçar, não vá, porque ele se transforma em jacaré. Então, esse trecho me lembrou muito essas coisas da infância, esse conhecimento popular, essa sabedoria popular. E olha que legal, você vem trazendo isso para os nossos olhos de quem está aqui, por exemplo, no Sudeste, a gente pensa, até parece, nesse mundo globalizado de hoje, todo mundo com internet, você acha que alguém vai falar, não vai lá porque a pessoa se transforma? Não, essas lendas, elas circulam, né? É de fato essa cultura. Eu acho que isso é até um jeito de ser, estar, que é local, que é nacional e resiste, né, ao imperialismo cultural, se a gente for pensar. Muito embora a gente possa tropicalizar algumas questões, como a gente já falou, da questão do gibi, e a gente vai retornar a mais algumas dessas coisas mais tarde. É fogo, é luta contra a milícia legalista. É fogo, é luta, patuas e carabinas. É fogo, é luta contra a milícia legalista. Tiago Tártaro, chegamos numa estrofe mais beligerante aqui. Como é que conseguiram encaixar numa poesia a expressão milícia legalista? O que é essa tal milícia legalista? Tem umas coisas, né, tio Hélio, que só a toada consegue fazer pela gente. Eu vou te fazer uma pergunta. Em quantas canções você já viu o verbo aprimorar? Olha, tirando toada, é muito difícil lembrar alguma coisa. Tirando aquela toada do Ronaldo Barbosa de 2001, quando que você vai ver o verbo aprimorar? Gente, só a toada faz isso pela gente. E aqui a gente tem mais um exemplo. Milícia legalista, né? Milícia legalista é um termo específico, tá? Milícia talvez não, mas legalista sim. O que era legalismo? Naquela virada do século XIX para o século XX, o Brasil fez muito esforço para permanecer como um país uno. Né? Pipocaram pelo Brasil, né, diversos movimentos separatistas. Né? Eu até achei um mapa na internet, um dia desses, de como seria a configuração da América do Sul se todas as revoltas separatistas do Brasil tivessem dado certo. E aí o que a gente conhece como Brasil seria basicamente o centro-oeste, e um tequinho mais ao leste do centro-oeste, assim. Porque o Nordeste, muita coisa no Nordeste teria sido independente, muita coisa no Pará, por óbvio, né? A região sul também, São Paulo. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Se eu achar esse mapa, eu peço para o tio Hélio colocar depois na edição. O Brasil precisou se esforçar para permanecer um país único, grande como ele é hoje.
E legalismo era o nome que os grupos militares, que os grupos de justiça, né, que a administração pública do Brasil como um todo adotava. Então, por exemplo, os legalistas foram considerados aquelas pessoas que estouraram, por exemplo, o grupo do Antônio Conselheiro, em Canudos, a Balaiada, Sabinada, se eu não me engano também as revoltas do Sul, a revolta dos Farrapos, e assim por diante, né? Então, a coisa assim, milícia legalista tem uma razão de ser, é um termo específico. E o engraçado é que no contexto do romance, ela beira a ilegalidade, né? Né? Pode até ser considerado um paradoxo, porque ela tem um estuprador ex-presidiário como líder, e esse líder regimenta em torno de si muita gente também que não tem os melhores antecedentes. Cavaleiro das armas, protegido em todas as batalhas, Amazônia das encantarias, herança de um povo guerreiro, avança a visagem dos contos, a resistência, capture-nos! Thiago Tártaro, você fez, pelo que me consta, um trabalho investigativo aqui acerca dos bastidores melódicos dessa toada, vamos colocar assim, né? Porque uma toada não é simplesmente a letra ali que fixa na sua cabeça, ela precisa ter uma boa estrutura melódica, né, se desenhando como uma música muito boa, que é o caso desta toada. Então conta pra gente o que você descobriu acerca da produção, do arranjo de Engeiramento. A gente recebeu um feedback uma vez dizendo que os Destrinchando deveriam se enveredar também pela melodia das toadas, né? E a gente encontra um pequeno obstáculo para isso, que é só o Tio Hélio entende de música, né? Nós outros que fazemos aqui os roteiros, né? Chris, Hausmann e eu, claro que o Tio Hélio também faz ótimos roteiros, mas nós não entendemos de melodia. Então a gente tem que ficar na questão da entrevista, né? Então eu corri atrás de gente que entendia mais de música do que eu, inclusive o próprio Tio Hélio, e eu descobri 3 coisas que vale a pena trazer e que contribuem para a interpretação de Engeiramento. O ouvinte deve estar se perguntando até agora por que diabos a gente colocou uma fala de Dragon Ball Z na introdução do episódio. Será que eles endoidaram, crinjaram? O Tio Hélio estava editando com sono? Não, né? A toada de Engeiramento, a melodia da toada de Engeiramento, atenção, se inspira na trilha sonora de Dragon Ball Z. Mais especificamente em uma canção que compõe a trilha do anime, chamada We Gotta Power, né? Então, eu vou pedir aí pro Tio Hélio colocar o trecho de Engeiramento que se corresponde com o trecho da toada, e vocês vão ver como é parecido. Posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Como a minha mente... Viram? Olha só. Parece, né? Então, não, foi inspirada realmente. E aí, você sabe que eu fiquei pirando, e faz sentido? Porque pensa, o escritor do romance é originalmente o roteirista de história em quadrinho. E Dragon Ball, originalmente também é história em quadrinho, né? Mangá. Uhum. A gente está falando aqui de um herói, né? De um portador de virtudes, né? Ou seja, Chico Patuá, Goku, tá tudo ali. A questão da agilidade, né? Claro que o anime é cheio de ação, né? Inclusive Dragon Ball, especialmente Dragon Ball, que é um shonen, né? E
Aliás, Dragon Ball é inclusive mais lento do que o livro, né? Porque Dragon Ball tem um monte de barriga, né? Eu nem conseguia acompanhar Dragon Ball quando era. Nossa, porque enrola demais. Diferentemente disso, ou seja, né? Uma diferença positiva, né? A favor uma cicabanagem do Jean Danton é que ele é mais ágil do que Dragon Ball. Uma outra coisa que eu descobri também pesquisando, e aí a pessoa, né, que entende de arranjo que me falou sobre isso, eu vou aqui praticamente abrir aspas para ela. Ela vem dizendo que a melodia de engeramento é totalmente feita em duetos. Eu não faço ideia do que musicalmente falando seja um dueto. O tio Hélio entende, ele vai jogar para vocês alguns duetos da toada agora, ó. Lendário, 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 lendário. É fogo, é luta contra a milícia legalista. É fogo, é luta, patuas e carabinas. É fogo, é luta contra a milícia legalista. É fogo, é luta, patuas e carabinas. É mita, metamorfo, é lenda, é espírito. Animal encantado, Chico engerado em bicho. É mita, metamorfo, é lenda, é espírito. Animal encantado, Chico engerado em bicho. Viram? Pois bem, qual é a explicação? E isso, o próprio arranjo, não sei qual função essa pessoa desenvolveu no processo da toada. Não sei se ele foi compositor da melodia, arranjador, não me lembro. Mas existe uma razão de ser para essa melodia dessa toada ser toda em duetos. Duetos, né? Dois, né? Ou seja, canto contra canto, pergunta, resposta, imagino eu. Que é justamente retratar o jogo de gato e rato do Chico com o antagonista. Não são dois grupos, né? Então, um faz, o outro toma. Dali, um pouquinho, o outro toma, o um faz. Não é esse jogo de gato e rato, como a gente vem dizendo aqui. Então, a melodia da toada, nesse esquema de duplas, de duetos, ele corresponde a esse jogo de gato e rato que o Chico faz com seu antagonista Dom Rodrigo. Uma última informação sobre a melodia de engeramento é que, assim, e isso eu percebi realmente, para isso aqui eu não fui tão inocente. Vocês chegaram a reparar que a melodia de engeramento, ela começa militarizada e termina toadão? Olha. Ouve a toada inteira de novo. Quando você for ouvir a toada inteira de novo, você vai perceber, agora com eu falando, que ela começa com toque militar, ou seja, com a caixinha fazendo aquele prrr, 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 no começo, e no final ela termina toadão. Ela termina no tchat, 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 da toada. Existe uma razão de ser para isso também. O livro, o romance da cabanagem, ele começa mais para o estado do Pará, aonde estava acontecendo todo o movimento da cabanagem, ou seja, existia uma concentração maior de forças militares, paramilitares e rebeldes ali. Então, era mais crível que ali existisse um toque de militar. E o livro vai se desenvolvendo indo do Pará para o Amapá. Ou seja, para ir do Pará, do Amapá, você vai para onde? Você não vai para a floresta? Sim. Portanto, né, conforme o movimento, o deslocamento vai indo para dentro da mata, quanto mais dentro da mata, mais perto da cultura do boi-bumbá, o toque militar vai se transformando em toada conforme o movimento dos grupos, do protagonista e do antagonista. Legal, né? É interessante, né, cara? Às vezes a gente se atém muito apenas à letra e a gente acaba deixando passar essas nuances, assim, quando a gente para analisar, né? E a toada como um todo contando a história pra gente, né? Em poesia de letra, Exato. em poesia de melodia. Então, assim, é um toadaço
não à toa é uma das toadas preferidas de muita gente, pelo que a gente tem acompanhado nas redes sociais. A opinião do Igor não vale, não vão na do Igor, essa toada é maravilhosa. É uma baita de uma toada. Eu não fui escolhido para falar dela na nossa crítica monossilábica, eu vou dar uma roubada aqui. Eu teria falado. Eu não lembro qual era a crítica em 5 palavras, mas era alguma coisa sobre o Adriano Aguiar ter bebido na fonte do Ronaldo Barbosa. Eu consegui sintetizar isso, mas não vou lembrar o que eu disse. E a ideia que eu defenderia é: se alguém me desse o disco do Caprichoso, sem eu saber de nada, Thiago, ouve aqui, é o disco do Caprichoso desse ano. Tem uma toada nesse álbum que é do Ronaldão. Uma. E o álbum me fala qual é. Eu falaria que é Engeramento. Porque muito embora Engeramento não esteja na vibes dos últimos anos do Ronaldão, que é aquele Ronaldão lacônico, que solta 3 palavras, mas que são 3 palavras assim que te... né? Esse é o Ronaldo dos últimos anos, é o gênio lacônico. Engeramento é mais palavrosa, é uma toada bem palavrosa, mas as escolhas lexicais são precisas, né? Você percebe que os verbos relacionados a movimento, esconder, correr, pular, mergulhar, e sei lá mais o que, estão todos muito bem colocados. A questão do movimento que a melodia faz. Então, é uma poesia de nível de genialidade ronaldiano, em que pese não ser do Ronaldo contemporâneo. Pois é, além disso tem a questão da autofagia, né? O Adriano Aguiar remontando a coisas dele mesmo e coisas de um Caprichoso que já não é tão recente, mas faz parte dessa musicalidade mais atual. O próprio Cris falou disso, né? A toada Legião de 2015, a toada Tocaia de 2014. Tem fragmentos melódicos que lembram bastante o que acontece nessas toadas, até o próprio chamado ali no final da toada, né, que tem o Capturem, me lembra muito o Tapem os Ouvidos de Puré, do ano passado. Então, acho que essa toada também é um belo exercício aí de autofagia cultural. Louca, Med Maria. Vagões vazios ao luar. Na boca do traído, a alegoria começa a se movimentar na arena do Bobô. Sob a cortina de neblina, cardomim de Poraqués. Olhar na boiuna dos entes aquáticos. Água de Gênesis portal. E o fogo fato abriu. Thiago Tártaro, em 2022, Caprichoso leva para a arena uma lenda localizada numa parte mais urbana da história recente da Amazônia, com Maria Fumaça. Ano passado, uma decepção para muitos, mas ainda assim, pelo menos a toada fica marcada aí como uma das melhores do ano passado. Tivemos Veleiro Cabano, também com o mote da cabanagem, assim como essa toada de 2024. Então, pensando nisso, nesses últimos anos, quais são as suas expectativas para a arena de engeramento do Caprichoso? Então, eu acho muito engraçado nesse álbum do Caprichoso que pro espectador, pro torcedor de Boi Bumbá, que ele é um pouco mais atento ao que os bois vêm fazendo nos últimos anos, o projeto do Boi Caprichoso, o projeto de arena, se desenrola ao olhar, né? Você ouve uma toada, peraí, essa toada fala de tal coisa de tal forma, vai ser tal momento de tal noite. Essa toada fala de tal coisa de tal forma, vai ser tal momento de tal noite. Aqui a gente está no âmbito de uma lenda urbana e que não é uma lenda, que é uma captura das crenças indígenas, né? Quando o nosso amigo Cassius ainda estava aqui entre nós,
ele falava dessa aflição que ele tinha e ele queria até fazer um capítulo sobre isso. Não sei se é relevante hoje em dia, mas vale essa lembrança dele, que é, poxa, chamar a crença religiosa de um povo de lenda, né? Se alguém chamasse Jesus Cristo de lenda, um católico não se sentiria legal, né? Engeramento, Veleiro Cabano, Maria Fumaça, contudo, estão ao largo, estão à margem dessa discussão. Por quê? Porque elas são lendas. São realmente lendas. Né? Então elas não atingem a religiosidade de ninguém. Né? Então eu acho isso muito propício, né, para esse momento. Então quer dizer que o Boi Caprichoso está antenado nessas coisas, quer dizer, claro que tem lendas que são ali, que bebem na fonte de crenças religiosas indígenas, mas tem também esta lenda que é literalmente uma lenda. Eu lembro que um tempo atrás a gente fez uma live que a gente falou de várias aleatoriedades e a gente chegou a discutir se lendas urbanas caberiam no Festival de Parintins e veio mais rápido do que a gente imaginava. Na verdade já estava acontecendo, né? E acho que Engeramento consolidou isso. E pense, a lenda urbana do Caprichoso, em 2022, veio na segunda noite como alegoria do Jereca. A lenda urbana do Caprichoso, em 2023, veio na segunda noite como alegoria do Jereca. O que vocês acham que vai acontecer? Olha aí. Né? Então, é um projeto de arena que é muito sólido do Caprichoso, né? E é claro que eles podem nos surpreender também, e ótimo, né? Pode vir na terceira noite com Roberto Reis. Eu ia falar, o pessoal não pensar que a gente tem informação. A gente não tem informação nenhuma, gente. A gente tá chutando aqui. Né? De repente, os bois são especialistas em dar volta em produtores de conteúdo de boi bumbá, né? Falando de uma expectativa de como eu quero que isso vá para a arena, essa toada ela abre muita brecha para uma cênica muito boa. Porra, sim. Então, o que eu espero de Engeramento? Eu espero um nível de excelência em cênica de uma Cissa 2018 e pegando o ovo do ninho alheio, do garantido 2011 Boto. A alegoria tem que ser não, mas eu gostaria muito que a alegoria em Engeramento fosse um cenário, um coadjuvante apenas. E que você tivesse uma cênica muito boa. Sabe o que eu faria? Sabe aquele dançarino gostosinho que tá na moda no TikTok do Caprichoso, que ficou super famosinho? Eu pegaria ele, falaria pra ele ser o Chico, caracterizaria ele assim, colocaria o patuazinho no pescoço dele, colocaria um CDC com os caralho pra ensaiar, ia colocar gente fantasiada de Matinta, ia pegar um Brutamontes de Parintins, sei lá, até o Neto Simões, colocar de Dom Rodrigo, gente fantasiada de Curupira, gente fantasiada de Mapinguari, e vai e persegue, entra por um lado da alegoria, sai pelo outro, vem de cima, aparece não sei quem do guindaste, tal, e eu chegaria à loucura de dar um jeito de fazer o Chico se engerar na item. Sei lá, pega o Isao Imamura, igual fizeram em 2017. Faz igual a Monga, meu irmão. Põe a Monga ali, sabe o recurso de espelho da Monga? Faz esse recurso aí na arena. Monga? Não sei o que é. Pô, a Monga, você nunca ouviu falar da Monga? Pô, a mulher que se transformava no macaco. A olhos nus. Pesquisa depois que você vai surpreender aí com a Monga. Ou, sei lá, você coloca um módulozinho alegórico que gira. O Chico entra de um lado, solta uma fumacinha, gira, e o Edmundo grita: "Ei, Chico, se engera, hein? Porta-estandarte!" Pronto. Você ainda coloca a porta-estandarte, que foge da questão do gênero, porque lembra que a gente estava debatendo no capítulo do regulamento, que porta-estandarte no regulamento não tem gênero? Você pode brincar com isso, e daí o Chico se ingera na item, pronto. Né? Eu, como torcedor do Caprichoso, eu me sentiria muito decepcionado é a palavra, assim, cortaria total a minha vibe se Engeramento for assim, alegoria com bonecão gigante que se mexe e item surgiu do guindaste, pronto.
Eu ficaria triste, assim, de verdade. Porque a lenda não a lenda propicia muito mais por si, e a toada do Adriano Aguiar, que é o material que o Boi Caprichoso tem para trabalhar, propicia também muito mais. Então, pelo amor de Deus, Associação Folclórica Boi Bumba Caprichoso, não decepcione o seu pobre torcedor. É isso aí, expectativas altas. Sino destrinchando Jiroki Kaiowá. O Igor já deixou o hype no alto, você dobrou a aposta com o engeramento. Então, para quem não gosta de ter expectativas altas, você já se lascou se você chegou até aqui. Então vamos ver o que o Caprichoso vai aprontar com mais essa lenda urbana. A província queimou, 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 queimou. Vinagre, Angelim e Malché, todos contra o imperador. Na maior insurreição que o império testemunhou. A província queimou, 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 queimou. A província queimou, 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 queimou. A província queimou, queimou, queimou. Ajoelhei no conga pra te esquecer. Acende vela pra Deus me iluminar. Fui na Bahia fazer um canjereu. Num cortejo de fé andei no mar. Thiago Tártaro, agora a gente vai abordar um tema que essa toada traz pra gente que pode até passar um pouco batido, né? Se a gente ouve sem muita atenção, mas parando para analisar, os compositores colocaram ali, quando começam a descrever o Chico e seus poderes, a questão do corpo fechado. Curiosamente, por coincidência, Salgueiro liberou o seu enredo para 2025, divulgou o seu enredo para 2025, e tratará justamente do corpo fechado. Então, pensando nesse mote, né, neste tema que acabou ficando em voga, fala pra gente que análise você traz da relação do corpo fechado com a importância do Chico, como você descreveu, essa amálgama de conhecimentos tradicionais e herói das matas, herói histórico. Exato. Então, me chamou muito a atenção, né? Eu gostaria realmente de fazer uma reflexão sobre a questão do corpo fechado, que anda muito de mãos dadas com a questão do engerar-se. Então, a gente está no campo aqui daquele mistério da floresta, ou seja, o transformar-se em algo, o patuá que protege, o corpo fechado, o conhecimento ancestral, etc, etc, etc. Existe todo um grande grupo de conhecimentos que eu acho que estão sempre entrelaçados. E tanto quanto o engeramento, o corpo fechado me chama muito a atenção na história do Chico, portanto também na toada. Corpo fechado em si, né, é o ato de tornar invulnerável a quaisquer males quem o tem, né, mediante a realização de um ritual, a tomada de uma bênção, porte de um patuá, um banho, né, ou alguma coisa assim. No caso da nossa toada, o Chico tem o corpo fechado por causa justamente do patuá que ele carrega dentro do saquinho pendurado no pescoço. A noção de corpo fechado é um abrasileiramento transreligioso da questão universal da invulnerabilidade física, né? Então, para vocês terem uma noção, assim, eu dei um Google. Você joga assim, ritual corpo fechado. Eu fiz isso, não li nada, mas eu abri um Google. Eu achei ritual de corpo fechado em site de Umbanda, Candomblé, Igreja Católica, Kardecismo e Esoterismo. Então você percebe que é uma crença que transcende as religiões. Tem religiões antagônicas aqui, e elas acreditam na questão de você fechar o seu corpo. Inclusive, se a gente ainda for mais longe, né, o próprio São Jorge tinha o corpo fechado, o santo católico, né? Ele tinha na história dele o corpo fechado. Se a gente fizer o sincretismo disso com as religiões de matriz africana, a gente tem que, portanto, Ogum, o orixá das religiões de matriz africana, também é uma entidade do corpo
do corpo fechado. E se a gente for mais para longe ainda, um dos contos fundantes, por exemplo, da literatura alemã, que é a Canção dos Nibelungos, apresenta para gente o herói Siegfried, que tem o corpo fechado porque tomou sangue no banho de um dragão. Só que ele deixou uma folha, né? Se você assistiu Cavaleiros do Zodíaco, você também vai lembrar disso. Ele tomou banho no sangue de dragão, deixou uma folha no coração que deixava ali também uma vulnerabilidade, mas tirando ali, ele também tinha um corpo fechado, ou seja, afro, indígena, branco, brasileiro, transreligioso. O Chico traz mais uma vez para nós aquela questão que a gente vem comentando desde Cissa aqui no Papo de Tato, que é a questão de uma manifestação particular de algo que é universal. Então o Chico Patuá acaba sendo um pouquinho de Ogum, um pouquinho de São Jorge, um pouquinho de crença de Allan Kardec, um pouquinho da fundação da literatura europeia de Idade Média. Ele acaba sendo o nosso herói aqui do corpo fechado, né? Como vocês sabem, eu venho das letras, né? Eu venho da literatura, e eu queria fazer um último paralelo, inclusive para a gente já ir encaminhando para o final do nosso capítulo. É um conto do gigante escritor brasileiro Guimarães Rosa, que no seu livro de estreia, na sua obra de estreia chamada Sagarana, tem um conto chamado Corpo Fechado, né? Olha aí. No conto Corpo Fechado do Guimarães Rosa, o protagonista se chama Manuel Fulô, que é uma espécie de João Grilo, né, do Alto da Compadecida, e ele mora no interior de Minas Gerais, ou seja, esse Manuel Fulô é um jovem tagarela, contador de causo, beberrão, trambiqueiro, né? Ele tem toda essa aura aí de anti-herói que é bom de lábia, né? Certo dia, nesses interiores aí onde ele morava, aparece um valentão, né? E diz que deseja se deitar com a noiva do Manuel Fulô, né? O garoto fica desesperado, por óbvio, como assim aparece um valentão aqui do nada, fala que vai coisar com a minha mulher, o que eu vou fazer com isso, né? Então uma figura misteriosa aparece, né? Segundo o narrador, essa figura misteriosa que aparece para falar com o Manuel Fulô é um pajé. Ou seja, olha aqui a questão indígena. Esse pajé oferece para o Manuel Fulô, em troca da sua égua, um ritual de fechamento de corpo. Ele faz o ritual, e aí o que acontece? O Manuel Fulô mata o valentão que queria se deitar com a sua esposa depois de uma grande luta, né? Por conta do corpo fechado. O corpo fechado ajuda nesse processo, ajuda a não levar nenhuma facada, nenhum tiro, nem nada. Então, olha aí o Chico Patuá se inserindo, né, dentro de uma grande e complexa rede de cultura popular, cultura sindita erudita, várias religiosidades, né? Realmente aqui para nós uma manifestação do universal no particular no nosso querido Festival de Parintins. Cara, isso é sensacional, muito importante. Inclusive, conversa com um single que o Caprichoso lançou, né? Foi incorporado ao álbum Sacaca Curadores da Floresta, que trata dessa temática também dos caboclos e caboclas que trazem essa amálgama multicultural, né? Das benzeções, dos trabalhos com fumaça, com banhos, etc. E aqui na Amazônia, por mais ateu que você seja, existe essa aura mística que esse conhecimento, essa sabedoria popular traz. E é muito importante tudo que você falou, né? Isso conversa também bastante com o que o Caprichoso tem se tornado nos últimos anos, né? Eu odeio essa palavra assim, solta, mas funciona muito bem aqui, que é se ressignificando, né? Agora como o Malu Dudu. Então, o boi ele pode ser várias coisas sim, né?
E como o boi está falando de si mesmo, da Amazônia, de uma maneira cada vez mais plural, isso não é apropriação cultural. Isso é ser arauto da cultura que os dois bois deveriam fazer. Então, para quem tem esse tipo de ideia, fica aí o recado também com engeiramento. Thiago Tártaro, mais uma aula aqui. A gente começou falando de Dragon Ball, terminamos falando aí de Sagarana. Então, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Passeamos por várias referências aqui. Então, assim, é uma toada que desperta, que dá pra gente várias oportunidades ali de pesquisa. Então, é um exercício muito bacana aqui que a gente tem de apreciação. Muito obrigado pela sua pesquisa, por mais um episódio. Tem mais coisa aí pela frente. Fiquei sabendo que você vai fazer coisa do Garantido, não é isso? Tem Destrinchando. Eu tô aqui preso no mesmo calabouço em que a Beyoncé aprisiona a Cia pra compor pra ela. O Igor me aprisionou pra escrever roteiros pro Destrinchando, e tem Destrinchando do Boi Bumbá garantido no forno. É isso aí, cara. Uma boa noite pra você. Então a gente se encontra aí num próximo episódio, numa próxima live. Boa noite a todos. É isso aí, gente. Siga a gente aí nas redes sociais. Acompanhe o podcast, tem muita coisa vindo por aí. Escute o Megazord de Amazonas que saiu, hein? Chico é pássaro negro na espreita. Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, @Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no @Carnaval e Parintins. É fogo, é luta contra a milícia legalista. É fogo, é luta, patuas e carabinas. É fogo, é luta contra a milícia legalista. É fogo, é luta, patuas e carabinas. Dono dos caminhos, caçador que vem das matas, cavaleiro das armas.